Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou bater um papo aqui com um cara que tem uma participação muito importante no basquete e está em várias áreas, né? Jogador, organizador, apresentador de podcast e árbitro. Cara, seja bem-vindo aí e obrigado aí por participar desse projeto. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de assistir o pontapé inicial, a estreia. Fiquei muito feliz porque é mais uma porta se abrindo nessa ótica que eu tive a oportunidade de entrar e ter essa nova visão do esporte, que é pelo lado de promoção, sabe? Até hoje cedo eu estive conversando com uma pessoa que me disse: poxa, a gente tem várias visões. Atleta tem uma visão do esporte, o cara que é professor tem outra visão do esporte, o cara que é árbitro enxerga de outro modo, e o cara que promove o esporte, seja ele organizador, gestor, o cara que comunica, que é essa parte que a gente está fazendo hoje, temos uma outra ótica. E assim, eu consigo ter essa visão geral porque eu caminhei dentro delas. E aí, hoje, é muito importante esse espaço. E aí, eu digo obrigado, porque é um espaço novo, é um espaço diferente, é um espaço com o seu jeito. E aí, como eu tinha lhe dito, fora do ao vivo, do gravado aqui, que muitos personagens vão passar por aqui. Personagens que vão engrossar o caldo de falar da modalidade e de servir como exemplo para as novas gerações, entendeu? Saber da história do basquete local e saber que lá atrás foi plantado algo que hoje a gente está colhendo, entendeu? Isso é muito importante. Parabéns pelo projeto. Valeu. Quando começou, eu conversava muito com o Darlisson sobre isso, até conversei com o Mago, porque a gente queria fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Ouvir as várias vozes de ângulos diferentes, né? Fala aí pra gente o seu encontro com o basquete e como o basquete impactou ou impacta a sua vida pessoal. Sim. Então, Ricardo, eu, como vários brasileiros, sempre fui amante do futebol. E aí, quando adolescente, a gente sempre jogava bola. Se desse certo, eu acho que essa fala até é errada. Se desse certo, eu seria um jogador profissional de futebol hoje. Mas, às vezes, o dar certo pode estar sendo visto por outra ótica. Só que não deu certo para mim o futebol. E aí eu encontrei o basquete, eu fiz peneira do Vitória, eu passei na peneira do Vitória, fui chamado para ser numa fase seguinte lá em Salvador, não pude ir, porque a peneira aqui de Sergipe, quando houve, passaram 3 meninos apenas, e eu estava dentro dos 3, ali com 13, certo? 12 anos, para fazer a segunda fase lá em Salvador. E aí, por questões do momento ali, eu não fui fazer essa segunda fase, e aí ficou só nos babinhas de futebol. E o encontro com o basquetebol foi um cara que me apresentou, o nome dele é Diogo, pivôzão, hoje também na mesma idade que eu, contemporâneo, me apresentou o basquete modalidade ali, iniciação mesmo, né? Pra gente ver a bola de basquete, como é que quicava, lá no Marcos Freire, lá em Socorro. E posteriormente ele me levou para o nosso clube com o professor Sandro. E aí ali com 14 anos, ali foi os primeiros encontros com o time, né? Pra gente entender o que é o bater bola com qualidade, os fundamentos do basquetebol. E aí lá a gente passou quase uma década treinando com o Sandro, naquele seleto grupo multicampeão de Sandro. Eu tive a oportunidade, como Douglas falou aqui na estreia, então um abraço aí para Douglas,
que eu sei que ele vai estar ouvindo aí, aqueles caras do nosso clube foram referências tanto para a gente que estava ao lado, quanto para pessoas que estavam jogando contra dentro do estado de Sergipe. E aí o primeiro encontro foi esse, foi Sandro e Diogo, os dois personagens que me fizeram tomar gosto pelo esporte da bola laranja. Maravilha, cara. Hoje a gente fala de experimentar um novo esporte. E aí era a tabela ali no poste e a gente quicando, 2 dribles direto, falta que era no pescoço, né? Era aquela situação de que foi unha grande, que a gente não entendia, né, das regras, dos fundamentos, mas a gente queria experimentar. Então foi do basquete de rua para o basquete do clube. Eu não tive essa oportunidade, enquanto atividade escolar, participar dessa modalidade de basquetebol, entendeu? Aí tivemos sim essa transição da rua para o clube, para a gente aprender os fundamentos, para a gente fazer aprender a lidar com o coletivo e com as regras impostas pelo treinador. Entendi. E me refiro ao Aliança, quando é que você começa a jogar no Aliança? O Aliança a gente tem, depois dessa década jogando com o Sandro, aí a gente teve aquela maturidade, né? Passou aquele período transitório de aprender a modalidade e agora ensinar, ser referência para outros que estão surgindo. E aí é aquela passada de bastão. Eu tive esse período quando o Aliança, que não era Aliança, se formou. E aí entra o personagem Palermo nessa história, que ele também foi atleta do nosso clube. E morava também em Socorro. Só que aí ele tinha um projeto se iniciando, que era um projeto embrião, lá no Marcos Freire 3, dando início aí às primeiras, como a gente pode falar, caçando aqueles primeiros atletas, primeiro falar com os colegas e tal. Eu acredito que vai ter a oportunidade dele sentar aqui para explicar a história dele, mas eu entro nessa história da transição do nosso clube para o Aliança, saindo de Aracaju e indo agregar valor lá em Socorro, por meio disso aí. Chego, depois de, acredito que uma década lá com o Sandro, e Sandro disse: Claudemilson, eu acho que é hora de você ir lá e passar um pouco do seu conhecimento para aqueles meninos que estão iniciando. Aí eu aceitei a proposta, disse: beleza, então agora eu vou sair do nosso clube e vou fazer parte do grupo agora do Aliança, que lá atrás se chamava MF Bulls. MF Bulls. Aí foi um trabalho de recomeço, né? Porque lá no nosso clube a gente já tinha tudo montado, né? Sandro já tinha equipes vencedoras, todas as equipes, inclusive tinha feminino na época. E aí eu vim pro Marcos Freire para dar início a esse projeto, ajudá-los. Sim. Foi dali que surgiram vários talentos. Até hoje tivemos também um certo dado momento a ajuda da Prefeitura de Socorro, certo? A gente treinava no SESI, que era uma tabela de acrílico com aro profissional. Tínhamos a ajuda para levar um transporte do município para levar a nossa torcida para os jogos. Isso era muito bacana, muito bacana. E lá eu servi mesmo de exemplo. Por isso que é importante, Ricardo, você dar o seu melhor com o que você tem. Lá, muitos se espelhavam em mim porque eu tinha um pouco de experiência trazida lá do nosso clube. Cara, eu acho que passaram uns 200 alunos, entre meninos e meninas, de várias categorias.
E hoje a gente ajuda, eu tenho isso comigo, sabe, Ricardo? A gente ajudou a formar o caráter de alguns, Sim, entendeu? Porque o esporte é formador de caráter, é formador de valores, com certeza. entendeu? Tá, a própria ideia da disciplina, né? É, Do respeito, do trabalho em grupo. isso. É, de se valorizar o esforço do outro, de aprender com a coletividade, Sim, importante. né? De saber o limite de um do outro. Isso é valor que o esporte traz. Em relação aos talentos aí que você falou que alguns talentos aí foram revelados. Ah, são vários. Tem algum nome aí que você gostaria ou poderia citar aí? Ah, tem vários. Tiara, nosso Eledilson, é um dos. Emanuel Victor, era outro que desde o início está lá no projeto. Alberto é outro grande atleta que também vi crescer lá de Socorro. São vários. Outros não estão mais no basquete, mas estão prontos para a vida. Esses três que ainda permanecem no cenário do basquetebol sergipano são referências desde lá de cedo, porque foram caras muito comprometidos e Palermo tem eles e eles têm Palermo com uma segurança e como é que eu posso falar? Algo recíproco de segurança, de amizade, esses outros valores que a gente conquista. Sim. Você acabou de, logo cedo você estava me falando sobre colegas e amigos, né? Que a gente tem, que o esporte nos dá. Tem esses caras aí, se eu for falar, eu posso estar esquecendo de alguém. E aí essa galera de lá de trás pode ficar um pouco chateada comigo. E aí esqueceu de mim e tal. Mas tem muita gente. Hoje, funcionários públicos, os pais de família, os caras cidadão de bem, né? O maior orgulho da gente, pô, é passar pela rua e o cara lhe apontar e dizer, olha, fez parte da minha história. Isso é legal porque pra galera, essa meninada que tá começando o basquete, entender que as coisas não começaram agora, né? Muita gente lá atrás, quando eu vejo o pessoal citar muita gente, né? Então muita gente lá atrás começou com projetos assim. E não só para tornar o sujeito um jogador, um bom jogador, mas para compor a educação, né? Como eu lhe falei, né? A educação, Ricardo, ela tá enraizada em mim, né? Eu posso falar que sou professor, né? Que eu fui professor, mas quando o cara é professor nunca deixa de ser. Sou casado com professora e o esporte ele está atrelado à educação e o esporte é um grande aliado à educação. Então, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de educação. Então, a gente conseguiu participar da educação de vários meninos. Eu costumo dizer, eu dizia muito que existia uma lacuna entre aquela geração. Eu não falo de Tiara e nem de Emanuel Victor, porque foi uma geração antes, mas da geração de Alberto, falando de Socorro, tá? Depois da geração de Alberto, a gente teve uma lacuna grande que eu digo, nessa lacuna, a gente deixou de impactar a vida de muitos adolescentes ali na região de Socorro, porque a gente deixou de fazer. A gente não foi mais em busca, a gente não agregou valor, a gente não foi multiplicar mais para tirar aquela criança de um meio ocioso, dar uma atividade num contraturno para que eles pudessem ter o esporte como vitrine, entendeu?
E hoje você está realizando algum projeto aqui em Aracaju? Como é que está você em relação ao basquete? Eu vi que você jogou agora o Master, né? Em Alagoas, foi campeão. Fez uma bola lá de 3. Então, as 2 primeiras bolas de 3 do campeonato do nosso time foi por meio do camisa 6. Camisa 6. Porque eu costumo jogar com a 4, só que a 4 não dava no meu corpício. E aí Douglas ficou com a 4, porque é mais magrinho. Quase slim, né? Mas estava de bem com a balança. E eu fiquei com a 6 porque estava mais cheio. Mas aí foi bom que eu fiz uma referência a Juliano, meu grande amigo, que hoje mora em Angola. E referência para muitos aqui no estado de Sergipe. Mago tinha me falado sobre ele. Uhum. Foi muito bacana de poder estar com um grupo muito forte, por sinal, um grupo muito forte. Foi uma seleção montada para disputar esse torneio e foi muita gente boa, muita gente boa. Foi bom a gente ter conquistado esse troféu, lavou um pouquinho da alma e foi bem bacana porque essa viagem ela teve algo assim interessante para mim porque foi uma aventura que eu fiz com meu pai, né? A gente foi com um Passat 86 daqui para lá, por onde a gente passava, Ricardo. Todo mundo virava o pescoço e dizia, caramba, olha o carro do Coroa. Eu vou mostrar esse vídeo a ele. Foi muito massa, foi uma aventura e tanto. Chuva no meio da estrada, paramos no acostamento, canavial de um lado do outro e o retrovisor não atendia, mas a gente chegou, jogamos, ganhamos e voltamos, estamos aqui. Graças a Deus. Maravilha, cara. Você decidiu se tornar árbitro. Por quê? Que guinada foi essa? Muito bom, muito boa pergunta. Como a gente conversou, né, sobre as visões que você tem da modalidade. Eu já deixo uma dica, Ricardo, para todo mundo. Eu acho que seria essencial o jogador ele participar, pelo menos, Sim. de um curso de arbitragem. Certo. Seria importantíssimo, porque a visão que o árbitro tem da modalidade é uma visão pautada na regra, tá? Voltada também às questões emocionais, às questões de público, às questões de bastidores de jogo. Então, é uma ótica que pelo menos uma pessoa no grupo, no agrupamento de cada time, precisa ter essa visão. Aqui, basicamente, é o treinador. O treinador é que entende um pouco mais das regras, pode saber mais sobre bastidor, sobre o emocional de cada atleta. E trazendo para a sua pergunta, eu quis estar na arbitragem porque eu passei um período off das quadras como atleta e aí disse, eu não posso me afastar do esporte. O que é que eu vou fazer? Aí surgiu a oportunidade de começar a apitar. E aí, alguns personagens que vale a pena a gente citar aqui, que foram muito importantes para mim nessa transição. Lá atrás, com certeza, tem muita história para contar se tiver no seu caderninho de anotações de personagens do nosso basquetebol. O Naldson me ajudou bastante, o Didio, o professor Giovanni. Hoje está meio debandado lá pro lado do vôlei, que eu estou vendo aí, tá? Mas o basquete precisa de você. Arthur Navarras, lá do professor do Master, me ajudou, esse trio aí me ajudou bastante na transição. E aí tive também a oportunidade recente
de fazer o curso pela federação para poder me inserir no quadro de arbitragem da federação, até porque eu não tinha feito ainda o curso pela federação, certo? Eu tinha feito outros cursos. E que bom que eu fiz para continuar pertinho do esporte, agora com essa visão, a visão da arbitragem e em exercício. Eu sinto que eu ia continuar contribuindo para a modalidade nesse viés. E aí decidi ir, é difícil, porque o cara quando é atleta, o cara não pode ver uma bola quicando. Ele já quer dar um arremesso, ele já quer brincar, se entrosar ali com a galera, mas tem algumas posturas depois que você faz a transição que você precisa deixar de fazer, deixar de ter, Sim. entendeu? Porque hoje você ocupa no meio do coletivo uma outra posição. E aí, tanto para mim, como árbitro e como comunicador, que daqui a pouco a gente vai falar sobre outro tema, que eu acredito que a gente vai falar, mas outras posições como o cara que é treinador, auxiliar técnico, o cara que é jogador, o cara que é torcedor. Eu vejo hoje, ainda em Sergipe, que eu não gostaria de ver, são pessoas que estão ali não para agregar valor ao esporte. Estão ali uns para olhar para o seu próprio umbigo, para tomar, como é que eu posso falar? Denegrir a imagem de outros, sem polêmicas, tá? Não, de jeito sem nenhum. polêmicas. Outros visando lucro próprio. E aí, isso começa a distorcer e, como a gente falava lá no projeto do podcast, se não há uma unidade, Sergipe vai continuar sendo pequeno, todo mundo pensando, todo mundo não, vírgula, alguns pensando no seu próprio umbigo, pensando em ter lucro próprio para si e desrespeitando. Existem várias formas de desrespeitar um ser humano e desrespeitando o outro. E aí a gente não vai deixar de ser pequeno nunca. Então, a minha visão de arbitragem é essa. Poxa, depois que eu fiz a transição da quadra para ser um árbitro, eu vi a modalidade muito diferente. Muito diferente. Então fica uma dica para vocês que estão assistindo. No seu coletivo, no seu grupo, façam um esforço de vocês colocar pelo menos uma pessoa que possa ter essa visão lá e que ele faça a multiplicação dessas informações para dentro do seu grupo. Eu digo para você, o grupo vai crescer bastante, Ricardo, vai crescer bastante. Mas você falou, para mim, queria... Ixi, gaguejei, mas tudo bem. Qual é a principal, na sua opinião, evidente, a principal dificuldade em ser árbitro? É a relação com os atletas? Talvez a questão da responsabilidade de tomar uma decisão em um lance mais polêmico? Não, internamente, até na minha visão, né? Até 2022, ano passado, era a questão do calendário. Porque não teria muita atividade ou atividade prolongada para o ano todo. Isso foi corrigido esse ano. E aí eu dou o joinha, porque 2023 teve basquete em Sergipe o ano todo. O ano todo. Isso superou, tá? Superou. 2023 está sendo um ano muito legal para o basquetebol no quesito de arbitragem, porque está tendo um fluxo muito bom de competições, inclusive competições nacionais, vindo para cá, 3x3. Isso. E o 5 contra 5 também. O trato com os atletas vai muito, Ricardo,
do que a arbitragem, como a arbitragem se posiciona, tá? Então eu não vejo dificuldade nenhuma quanto a isso. Perfeito. Eu falando de mim, e eu tenho muito respeito por todos, e eu acredito que a grande maioria me respeita bastante. Então, esse nível, eu, partindo de mim, não vou deixar de ter, porque eu não sou um cara que desrespeita, tá? Então, e eu não comungo do desrespeito vindo do lado contrário. Entendo. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E eu vejo o quadro de arbitragem com esse respeito mútuo. A galera dos treinadores de Sergipe e a galera dos jogadores de Sergipe, eles têm um respeito com a nossa arbitragem. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque só vem a crescer e a fluir os nossos jogos, as nossas competições e elevar o nosso basquete. Maravilha. Então eu queria saber de você essa questão de ser comunicador e do podcast, que eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? E aí quais são os planos, como é que as coisas estão indo aí? Foi outra ótica, Ricardo, que eu estou muito feliz de ter essa outra visão, uma visão de comunicador, de poder passar e promover o que a galera está fazendo do basquetebol local. Poxa, muito feliz mesmo. O Papo de Basquete acabou, né? O Papo de Basquete foi um projeto que teve seu final, tá? Interrompido aí, mês passado. Mas foi uma experiência muito boa, tá? Aprendi muitas coisas, inclusive interpessoal, certo? E vi que é um projeto que não poderia ter acabado. E aí Sergipe e o basquete local precisa desse canal para a gente se encontrar, porque os amantes do basquete, eles se encontram na quadra para falar do basquetebol, para jogar o basquetebol, para jogar o basquetebol. E os amantes do basquete local, eles se encontravam às quintas-feiras para ouvir e para interagir de uma forma diferente com o basquetebol. E aí, na minha visão, isso não pode acabar. E aí, em primeira mão, no seu programa, aqui nesse projeto muito bacana, eu digo para você que vem coisa nova aí, nessa parte de comunicação, basquete, Sergipe, não vai ter essa deficiência mais, entendeu? Uma nova ideia está surgindo. E aí pode ter certeza que vai vir, vai abalar bastante as estruturas aqui. E a galera do basquete vai gostar bastante, velho. Tá vendo aí? O homem quer abalar as estruturas aí. Eu acho tudo isso bem legal, né? Uma coisa que eu tinha vontade de ver mais são os jogos filmados, assim. Que às vezes nem sempre você tem condição de comparecer ao local, né? Às vezes é tarde, por exemplo, tem um jogo recente, 9 da noite. Sim. Então, poxa, se é transmitido, dá para você ver. E hoje tem essas coisas do YouTube, né? Então, você vê o equipamento aqui, um microfone simples e uma câmera parada. Então, dá pra gente fazer muita coisa aí. É verdade. É uma coisa que ficou a desejar, que a gente pode voltar a fazer, porque, como você falou, tem muitas pessoas que não vão até a quadra, não se deslocam até a quadra, mas queria participar de alguma forma, assistir. Isso, realmente, o jogo transmitido é importante. É importante para a gente subir o nível. E é legal também, a gente que joga,
não tenho tanta idade, assim, tenho 40 anos, então, poxa, eu quero um dia mostrar para minha filha, ó, seu pai jogava, não é porque ele é pequeno que ele não sabia jogar, né? Eu tenho guardado aí acho que tá você e Vitor, né, que já no final ganhou uma bola de 13 eu rindo, porque eu saio todo desengonçado assim, ó, cara, foi muito legal. Então eu acho que isso também fica na memória afetiva da gente, porque tem uma galera que jogou muito em Sergipe, mas que não teve a oportunidade de estar em vídeos, né? A tecnologia era outra, né? Ao ver, pô, fulano jogou muito, mas não deu, infelizmente não foi possível ver. Então eu acho que todas as iniciativas, elas são legais, né? Então, e eu acho que o podcast é legal porque ele é ao vivo, que tem uma dinâmica completamente diferente de uma dinâmica como essa aqui, que é gravada e tal, que tem os flashes na edição, né? Então isso é... Isso. E que tenham mais, isso mesmo, que tenham mais incentivadores para crescer, para elevar mesmo a nossa modalidade. Com certeza. Então, acho que o maior impacto do basquetebol em minha vida hoje foi as relações que eu consegui ter, as amizades que eu construí. Hoje, se eu fizer uma ligação, grupo do WhatsApp, se eu disser, venham me socorrer, aparece muita gente. Imagino. Tá? Então, eu acho que esse é o grande valor das coisas. É você comungar junto com outras pessoas de uma fortaleza que é a amizade. Entendeu? Eu acho que o maior impacto na minha vida do basquetebol, a gente aprende muita coisa, muita. A gente conhece lugares, por exemplo, Copa Brasil, não sei que ano foi, fomos representando Sergipe lá para Pernambuco. Ficamos com o vice-campeonato, ganhamos do Espírito Santo, semifinal, com o atleta da seleção brasileira que jogou com Oscar. Legal. Jogamos lá na Ilha do Retiro contra o Sport, uma baita de uma seleção. Cara, fora é perto, mas eu digo para você, o basquete, ele me proporcionou, não foi a ida a Pernambuco, não foi a vitória com o vice-campeonato, mas sim, acima disso tudo, as amizades que a gente construiu durante esse longo tempo. Eu falei de Palermo lá no início da nossa fala. Hoje, Palermo ele é padrinho do meu casamento. Sandro Corrêa, que foi meu treinador, meu primeiro treinador de basquete, eu considero o meu padrinho de formatura. Ele não pôde ir no dia, mas eu o considero como meu padrinho de formatura. Então, são pessoas que a gente encontrou no meio da trajetória e que entrelaçou e fortaleceu um laço de amizade, sabe? Eu acho que esse a maior vitória do basquetebol na minha vida foi isso. O que impactou mesmo foi isso. Em a gente saber com quem você pode contar. Isso é muito importante. Você conhece pessoas em todos os seus viés. Você conhece no trabalho, você conhece na faculdade, você conhece... E o basquete me proporcionou conhecer pessoas ali no convívio da modalidade que se tornou meus grandes amigos. Legal. Eu quero agradecer de coração, Ricardo, o convite. Fiquei até surpreso, como eu lhe disse, porque eu vejo que Sergipe tem muitos personagens, eu me sinto lisonjeado e sinto também que estou representando muita gente, principalmente aqueles atletas de periferia que iniciaram no basquete sem muito recurso e que espero que esse nosso vídeo ele atinja muita gente e possa, de fato, impactar na vida daquele cara que está começando agora, que diz, poxa, que história bacana,
Que bom que ele se formou, que bom que... Você não me disse, você é formado em... Você falou que era professor, mas... eu sou pedagogo. Você é pedagogo. Sou pedagogo. Fiz educação física, parei no meio do caminho. Tá lá a faculdade trancada. E sou formado em análise de sistemas. Então, eu tenho, tanto lá fora, na parte profissional, eu tenho a visão de professor, eu sei como trabalhar essa didática, né? E eu tenho essa parte da tecnologia muito forte para mim, porque atualmente eu trabalho com isso. E, assim, é importante que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então, você que está assistindo, eu quero muito, é um pedido meu, que você compartilhe nos grupos da galera do basquete e das galeras da resenha. Faça chegar aonde precisa chegar esse vídeo, esse projeto aqui do professor Ricardo, porque a gente acha que não, mas impacta. A gente consegue, numa palavra, atingir o coração de alguém. O que a gente veio falar aqui hoje, veio falar da unidade, da unidade de basquetebol e dessa nova ferramenta para todo mundo que gosta do basquete e que a gente possa contribuir com alguém aí que esteja assistindo. Quero outra coisa que eu estava falando com o Darlison, né? E aí que provavelmente vai ficar me ajudando. Que eu tenho vontade também de ir nos clubes, conhecer bacana. O projeto. Sim. A gente fez um com o Bravos, porque eu jogo pelo Bravos, que é com a relação que o Bravos está tendo com aquela escola que é João Alves, que a gente usa quadra e tal. Uhum. Estamos treinando lá, então eu acho que isso também é bacana. A gente fez uma filmagem lá, em breve eu vou lá conhecer o projeto, falar com a diretora e queria passar em vários clubes, passar no Aqua, no CTC e todo mundo. Eu acho que isso fica bem legal assim. É uma ideia muito bacana e você tem todo o meu apoio. Muito obrigado. Viu? No que você precisar, eu estou aqui para contribuir. E o que vem por aí? Vem algo que a gente pode trocar muita figurinha. Também estou à disposição. Viu? Quero agradecer também ao convite e quero agradecer a algumas pessoas, certo, Ricardo? Eu quero agradecer, em primeira mão, eu quero agradecer a BK. BK, muito obrigado por tudo. E quero agradecer ao Alberto, que citou o meu nome aqui, a Ricardo, para estar aqui hoje. E acho que é isso, né, velho? É isso. Agora é trabalho de editar.